Boa noite, mestres! Como é que nós estamos hoje? Paradise Welding, boa noite, querido. Padrinho Motos, boa noite. Thiago Marchi. Iago, boa noite. Como é que nós estamos? Vocês viram ali que a aula hoje vai ser uma aula, tá? Vai ser sobre ignição, tá? Eu coloquei para votação ali entre ignição e escapamentos e eu coloquei ali a votação, né? O resultado, tá bom? Então, a aula vai ser sobre ignição, mestres. Eu vou começar a fazer lives mais instrutivas, né? A gente fala aqui sobre pistão, fala sobre moto X, moto assado. Às vezes não agrega tanto conhecimento quanto eu gostaria, tá? Eu gostaria de passar mais conhecimento para vocês e às vezes falando de coisas aleatórias aí vocês não aprendam tanto. Então, vou tentar fazer lives aí com bastante conteúdo e conhecimento, tá bom? Então, vocês podem ir deixando aí mensagens aí, tá? Sobre as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Vão perguntando aí, tá? Daí eu vou respondendo no final, certo? Então, eu vou falar aqui um pouco sobre ignição. Vamos dizer, é uma coisa espontânea, tá? Não tem nada, não tô lendo nada, então nós vamos falando aí e nem sei para onde é que o rumo vai, mas a gente vai falar sobre ignição aqui, tá bom? Faça uma pergunta sobre ignição, tá, mestre? Não adianta perguntar agora sobre escapamento, tá? A aula é sobre ignição, tá bom? J2R, boa noite, querido, meu querido João. Fazendo escape adoidado lá para as bicilíndricas, parabéns. Tá bom, mestres? Vamos começar então? Meu querido Aleuder tá aqui. Tá, mestres? Priorizem perguntas sobre ignição, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar uma ignição aqui, que eu quero mostrar para vocês, e a gente vai falar um pouquinho dela, tá? E também de outros modelos, tá bom? Vocês estão olhando ali. Será aquilo ali? Depois eu mostro. Mestres, queria falar um pouquinho para vocês deste cara aqui, ó. Motoplat. Essa aqui tá bem surradinha, cara. Eu acho que a moto pegou fogo e ficou surrada. Era o que tava na minha fórmula, tá? Aí, como eu queria colocar a partida retrátil e não achei um jeito de colocar, eu coloquei a PVL que eu já usava nas mobiletes, então ficou muito mais fácil de colocar a partida retrátil. Então eu tirei, até inclusive se alguém tiver interesse, está à venda, tá, mestre? Se está sobrando, eu faço precinho, aí chamo no privado, tá? Então vamos falar um pouquinho dela, mestre, tá? Ponto de ignição, tá? Tem muita gente que tem questionamentos, tá? Sim, ela avança o ponto. Aliás, ela retarda, né? Ela dá um avanço inicial e depois ela vem retardando, tá? Se vocês pesquisarem Ignition Point Motoplat, vocês vão ver que tem alguns vídeos, né, mostrando pistola e vocês vão ver que o ponto varia, tá? Então, alguns modelos sim, outros não. Então, recomendo sempre que vocês coloquem a pistola para descobrir. E é muito importante a gente saber usar a pistola e às vezes a gente não precisa ter uma pistola a ponto, tá? Que eu ensino. Todo mundo tem um amigo mecânico, todo mundo tem um carro, né? E todo mundo tem um mecânico, todo mecânico tem uma pistola a ponto, né? Então, leva a moto lá, faz as marcações que eu indico ali para descobrir qual é o verdadeiro ponto daquela moto, passa a pistola e descobre, tá bom? Então, por que existe o retardo de ignição dos motores dois tempos? Vamos falar sobre isso, tá? Bom, os motores quatro tempos, eles têm uma característica diferente. Eu não sou especialista em quatro tempos, vou deixar muito claro, tá? Mas a gente sabe que os motores quatro tempos, eles buscam um ponto ideal, ponto de ignição ideal. E este ponto de ignição ideal, ele acontece alguns graus antes do PMS. O que é PMS? Ponto morto superior. Então, o pistão está subindo, né? Então, alguns graus antes, né? Vamos dizer que esse aqui é o virabrequim, né? Então, antes que a biela fique alinhada, tá? A nossa biela está subindo, nosso pistão ainda não chegou lá no PMS, a gente está com alguns graus
de rotação do nosso verbrequim antes que o pistão fique alinhado. Então, alguns graus antes aí depende de vários fatores, tá? O pessoal me pergunta qual é o ponto de ignição X. Cara, isso não existe, eu já vou falar por quê, tá? Então, alguns graus antes, né, e definido por alguns fatores, a gente vai ter a faísca, né? Então, essa faísca, ela vai gerar a ignição do nosso combustível, tá? E à medida que o pistão vai subindo, né, que o nosso air brake continua girando, que o pistão vai chegar lá em PMS, e a gente vai ver com que o combustível, tá? Ele vai começar a se inflamar. A combustão, ela não é uma detonação, ela não é uma coisa rápida, tá? Ela é uma explosão, tá? Então, é diferente, tá? São coisas distintas, tá? Por isso que quando a gente tem detonação no motor, a gente tem problema, tá? O que a gente quer é ignição e ter uma queima espontânea desse combustível que leva alguns milissegundos ali para, no momento que eu tive a faísca, próximo da vela, a gente vai ver os gases se expandindo, tá? E o melhor ângulo de virabrequim, né? Ou seja, onde eu quero que esse combustível esteja todo queimado e exercendo a maior pressão no topo do meu pistão, é em torno de 10 a 12 graus depois do PMS, tá? Eu não posso ter pressão quando o meu pistão está alinhado, porque eu vou ter pressão sendo jogada fora, tá? Então eu já preciso ter algum ângulo na minha biela aqui, né? Com o virabrequim rotacionado alguns graus depois do PMS, para que então eu tenha bastante pressão aqui e consiga empurrar esse pistão para baixo. Fazer a vez da manivela, né, o esforço da manivela, e girar o meu virabrequim. Porque se eu tenho pressão máxima quando o pistão está alinhado, eu posso botar quantos bars eu quiser aqui e eu não vou fazer o meu virabrequim girar. Eu preciso que eu tenha máxima pressão de 10 a 12 graus depois do PMS, tá? E isso é importantíssimo. É isso que vai fazer com que o motor trabalhe sem esforço mecânico, tá? E a gente vê muita biela cariada. O que a gente chama? O que é o cariado? É quando ela começa a ficar marcada, né? Na parte de baixo do pino da gaiola ali, do pino superior, e aqui, né, no virabrequim, onde ele faz esforço no virabrequim. Então fica cariado ali. Por quê? Porque foi exercida uma pressão além do que o material suporta. Então, para que isso suportasse, ou para que isso fosse necessário, a gente necessitaria de materiais nobres, caríssimos, para suportar pressões, e é por isso que existem as bielas forjadas, é por isso que existem os motores forjados para suportarem mais pressão, tá? Mas em nenhum motor a gente vai ver pressão máxima a 0 graus. A gente sempre vai ver depois do PMS. Então é por isso que a gente usa o ponto de ignição antes do PMS. Porque o combustível, ele tem duas características. A primeira delas é a resistência que esse combustível tem à ignição, que é chamado de ROM. É a octanagem. Quanto maior a octanagem, mais este combustível resiste à ignição. Então, em combustíveis que têm um ROM ou a octanagem maior, eu preciso de mais avanço de ignição, porque esse combustível leva mais tempo para ignitar. Ou seja, ele leva mais tempo para realmente se inflamar e começar a pegar fogo, tá? E tem outra característica, sensitividade também, tá? Uma hora eu vou falar melhor sobre a sensitividade, mas ela também influi, tá? Por exemplo, o etanol, ele tem uma sensitividade maior do que a gasolina. E a sensitividade, ela está relacionada à velocidade de aceleração. Por exemplo, acelerei e tenho uma resposta rápida do motor. O motor subiu o giro. E tem o danado do etanol, que quando o motor está frio, a gente aperta e o motor não responde, vai responder depois. Isso é sensitividade, tá? Mas vamos se concentrar aqui no ponto de ignição. Já estava viajando a maionese aqui, já estava começando a falar de combustíveis. O negócio é a gente falar aqui sobre ponto de ignição e sobre ignições no geral, tá? Então, onde é que eu tenho a máxima eficiência do meu motor? 4 tempos. Girando uma faísca, o avanço é bem maior do que nas 2 tempos, tá?
mas lá de 30 a 40 graus antes do PMS, né? Para que eu tenha lá a 12 graus, 10, 12 graus depois do PMS, pressão máxima, fazendo que o meu pistão empurre de verdade o meu virabrequim e faça o efeito manivela, gire o motor e traga o que eu preciso, né? Fazer com que o meu carro, minha moto se mova, tá? Mas aí vem a mágica e a beleza dos motores 2 tempos. A gente vai ver os motores 2 tempos de uma forma diferente. Por quê? Porque os motores 2 tempos ele tem uma fase aspirada, que aí ele funciona exatamente como é um motor 4 tempos, e a gente vai ver ponto de ignição avançado, como é no 4 tempos. Porém, quando a gente aumenta o RPM e a gente vê com que o nosso motor está entrando na fase turbinada, não gosto de falar isso porque o pessoal leva ao pé da letra, tá? Mas saibam que um escapamento dimensionado nos motores 2 tempos faz a mesma vez que um turbo num carro ou num motor 4 tempos, que é o que? Sobrealimentar o motor, tá? Sempre que a gente abre a janela de escape, a gente envia um pulso, que é uma onda de choque que vai até o final do escape, bate no final do escape e volta, retorna para a janela de escape. Quando ela retorna com pressão. Então, ela, além de devolver, né, aquela mistura que foi perdida, porque o nosso motor 2 tempos, ele tem janelas abertas, né? Então, quando a gente vê motores aí 2 tempos muito bem preparados, a gente vê umas gamelas de janela de escape. Então, se perde combustível por ali. Mas, na magia dos motores 2 tempos, a gente vai ver essa mistura sendo devolvida e ainda, quando o pistão fechar a janela de escape, a gente vai ter pressão positiva. Tá? A gente vai ver ali de 0,3 até 0,4 bar de pressão, o que é muita coisa, né? Quem tem carro turbo sabe que se botar meio quilo não é tudo aquilo, mas o motor se transforma. Tá? E é por isso que a gente vê que os motores 2 tempos, o pessoal fala, encheu o escape. Não é que encheu o escape. O motor começou a trabalhar numa ressonância ideal, onde o escapamento está fazendo esse efeito. E aí que dá aquela puxada e depois o motor morre, porque daí ele sai da fase turbo, né? A fase sobrealimentada de novo. Ele embaixo o RPM ele não tem fase sobrealimentada. Vamos dizer, na melhor faixa de potência deste motor, ele vai ter a sobrealimentação do escapamento e depois ele vai sair de novo quando a RPM começar a subir, tá? Porque essa onda de choque, ela tem uma velocidade constante, dependendo da temperatura. A gente sabe que ela não é constante, porque a temperatura do escapamento ela varia muito. Mas, vamos supor que ela fosse constante, tá? Então, ela tem um tempo para ir até o final do escape e voltar, e sobrealimentar o motor. Este tempo, tá? É o mesmo tempo que o pistão precisa para descer e subir. Então, quando ele estiver quase fechando, esse pulso precisa estar retornando, para que, então, quando ele fecha, a gente tenha pressão dentro da câmara de combustão. E a gente tenha uma eficiência melhor no motor, tá? Então, se essa velocidade é constante e o comprimento do nosso escape é constante, a gente vai ver que o motor, ele também precisa trabalhar nesta rotação que vai pegar esta velocidade de onda de choque num RPM constante, tá? Então é por isso que os motores 2 tempos eles têm aquele pico, né? A gente consegue moldar isso de várias formas, tá? Tanto na janela de escape, quanto moldando o ponto de ignição, já vou falar sobre isso, quanto mexendo no nosso escapamento, se a gente encurta, a gente faz com que essa onda viaje mais rápido. O que acontece? A gente precisa que o pistão viaje mais rápido também para aproveitar essas ondas mais rápidas. Então é por isso que escapes mais curtos geram potência em mais alto RPM. E escapes mais longos fazem com que a onda leve mais tempo para ir voltar e o pistão precisa viajar de uma forma mais lenta para aproveitar, então, essa onda de choque em RPMs mais lentos, tá? Enfim, então, por que é que a gente atrasa o ponto de ignição dos motores 2 tempos? Os motores 4 tempos não tem isso. E é por esse motivo que não se usa ignição 4 tempos no motor 2 tempos. Ele vai quebrar, tá? Se usa ignição com retardo, né? Ou retardo de ponto, né?
Ou seja, eu tenho um ponto em RPM baixo e à medida que eu venho aumentando o RPM, esse ponto vem sendo retardado. Vamos dizer que se eu tivesse 30 graus, né, eu vou querer que ele retarde alguns graus ali, tá? PVL, por exemplo, são só 7 graus. Então, para que a gente tenha na melhor faixa de potência do motor, né, o ponto ideal, eu preciso calcular que eu tenho só 7 graus. Então, se eu preciso, por exemplo, de 15 graus em alto RPM, eu preciso que em baixo RPM a minha PVL esteja com quanto? 22, porque ele só trabalha em 7 graus, tá? Então, baixo RPM ela vai estar a 22 e ela vai retardar o ponto de ignição para os 15 graus, que seria, né, ficticiamente aqui o ponto ideal para o meu motor, tá bom? Então, por que precisa desse retardo? Para que se atrasa? Aí que vem o pulo do gato. Vocês lembram que eu falei sobre a temperatura do escapamento? Vocês lembram que eu falei sobre a velocidade desta onda de choque, ela não ser constante em função da temperatura? Pois bem, saibam que, preste atenção, tá? Sempre que eu adianto o ponto de ignição do meu motor, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma queima um momento antes do que ele aconteceria se ele estivesse num ponto X, tá? Adiantei o ponto. Então, estou começando a gerar calor, a queimar o meu combustível antes do que eu estava fazendo. O que acontece? Eu estou começando a aquecer o meu motor, porque aquela chama, ela fica mais tempo em contato com as partes mecânicas do motor. Tanto cabeçote, quanto cilindro, quanto pistão, concordam? E se eu fizer o contrário? Se eu retardar o ponto, né? Fazer com que o ponto fique mais tarde do que ele estava, eu vou ter a chama em menos tempo em contato com o motor. Por quê? Porque vamos dizer que, vamos exagerar, né? Que já está lá os 10 graus onde eu tenho máxima pressão, tá? Nesse ponto, eu já girando mais alguns graus, eu já vou abrir a janela de escape e eu vou escoar esses gases. Então quer dizer que aquela chama, ela ficou pouco tempo em contato com o motor. E aí vocês associaram que quando a gente adianta ponto, fura pistão, trava motor, porque ele sobreaquece, tá? E sempre que a gente retarda o ponto, a gente vai ver que o motor trabalha mais frio. Mas quem é que esquenta? Se eu estou abrindo a minha janela de escape um tempo mais tarde, isso quer dizer que depois de um tempo eu vou ter a minha janela de escape abrindo com praticamente calor, chama ali, tá? E eu vou esquentar o meu escapamento. Porque essa chama provavelmente ainda vai estar queimando quando a janela de escape abrir. O que eu fiz? Esquentei o meu escapamento. Esquentei o meu escapamento, eu fiz o quê? Mudei a minha onda de choque. Ela fica mais rápida. Então, a onda de choque ela viaja mais rápida com temperaturas mais altas, né? E mais lenta em temperaturas mais baixas. Então, nos motores 2 tempos, eu quero o que em baixo RPM? Uma onda de choque lenta para aproveitar o RPM do meu motor que está lento. Então, à medida que eu venho aumentando o RPM do meu motor, eu venho atrasando o ponto para começar a esquentar o meu escapamento, para fazer com que a velocidade dessa onda de choque comece a trabalhar mais rápido. Então, se eu esquentei meu escapamento, a minha velocidade da onda de choque está mais rápida, isso quer dizer que eu vou aproveitar essa velocidade mais rápida para aproveitar o meu pistão viajando mais rápido, que é o que? RPMs mais altos. Então, isso justifica o porquê que a gente usa ponto de ignição mais adiantado, em baixo RPM, e mais atrasado em alto RPM. Tá? E se a gente não atrasa o ponto de ignição em alto RPM, a gente vai ver o motor embuchar. Tá? É a mesma coisa que pegar uma ignição de ponto fixo e querer botar 30 graus lá. O motor fica muito bom em baixa. Só que aí eu tenho muito avanço em alta. E aí o que começa a acontecer? Começa a esquentar o meu motor e não o escapamento. Tá? Da mesma forma que quando eu pego uma ignição fixa, por exemplo, um platinado da vida, ele não é variável, ele é fixo, o ponto dele é fixo. Então o que se faz? Se ajusta para o alto RPM. Por quê? Porque por mais que eu vou perder um pouco de rendimento em baixa, em alta eu vou ter um bom rendimento, né? Que os motores 2 tempos são feitos para trabalhar em mais alta rotação, né?
e eu não vou esquentar meu motor. E é por isso que, por exemplo, num platinado se usa o quê? 15 graus. Tá? Porque a gente quer que este motor trabalhe muito bem em alto RPM. Não que isso seja, vamos dizer, prioritário, mas eu sou obrigado a fazer isso, porque se eu usar um ponto muito adiantado embaixo, ela vai ficar responsiva melhor. Quando eu botar a mão no acelerador, ela vai responder de uma forma melhor. Mas em alta ela vai travar e é provável que a gente vai ver um pistão furado. Tá? Ou um sobreaquecimento no motor, tá? E a gente vai ver os motores perdendo força. Hoje eu vi um seguidor que fez uma pergunta. Cara, minha DT é muito boa fria, esquenta, perde as forças, arria as calças. Provavelmente seja ponto. Aí eu não sei qual é a ignição que ele está usando, mas o pessoal tem a mania de pegar o ponto e querer adiantar. É possível? Depende, né? Se o meu, por exemplo, tá? E eu vou falar outra coisa bem legal para vocês. Qual é a diferença entre uma ignição analógica e uma ignição digital? Não estou falando de programável. Programável é quando eu consigo mexer no ponto, tá? As duas têm ponto fixo, tem um mapa fixo. Só que a diferença é que, pela ignição ser analógica, tá? Eu tenho ali componentes eletrônicos, tá? Resistor, tenho capacitor, tá? São componentes que eles me limitam, né? O quanto eu consigo retardar o ponto, né? A partir de um ponto inicial, tá? É isso aí, é uns 7 graus, tá? A gente não vai ver analógicas variando muito mais que isso aí, tá? Então, vamos dizer que eu quisesse 15 graus em alto RPM. Em baixo RPM eu tenho só 22, mas eu poderia ter mais. Para fazer o meu motor responder melhor em baixo RPM. Ele aceitaria mais ponto, mas a minha ignição só permite 7 graus. Então eu não quero ferrar com a minha alta, mas eu perco um pouquinho aqui na minha baixa. Então o que eu faço? Uma ignição digital, tá? Elas variam muito mais. Tem mapas que elas variam, cara, em torno de 20, 25 graus. É absurdo, tá? Então tu tem bastante ponto em baixo RPM e quando elas começam a variar, elas variam bastante e trazem para os meus 15 graus que eu gostaria de ter. Então eu tenho um pontão bem grande em baixo RPM e um ponto moderado, né, baixo e ideal para o motor em alto RPM. Beleza, mestres? Gostaram? Então vou começar a responder perguntas, porque daí se ficou alguma dúvida eu já respondo, beleza? Vou começar a correr aqui para procurar as perguntas. Vou responder perguntas de ignição, mestre. Não viaje na maionese aí fazendo pergunta aleatória aí. Ó, como afinar bolas empenadas no carburador? Nem entendi o que tá falando, mestre. Magnetron é boa para DT200 de rua? Cara, a Magnetron, ela basicamente é a mesma ignição da Mobilete, tá? Quem participou tanto do curso Mestre em 2 Tempos quanto do curso A2T, que ensina a afinação de motores 2 tempos, falo sobre justamente este ponto e a gente mede com a pistola esse ponto. O ponto desta ignição. É excelente, tá? Não tem uma variação tão boa quanto, né, uma digital, mas ela funciona muito bem, tá? O ponto é muito parecido com o da APVL. Tem até um pouquinho mais, tá? Funciona muito bem. Tem ali seus 25 graus em baixa e leva lá para os 15 graus em alta, que é o que os motores 2 tempos mais gostam. Olha a dica que eu dei para vocês aí, tá? Então funciona muito bem sim, tá? O pessoal costuma usar muito, tá? Inclusive usa até o conjunto inteiro da Mobilete, tá? Porque daí tem um magneto um pouco mais leve, né? Consegue carregar a bateria ali e tá tudo certo, tá? Funciona muito bem, tá, mestre? Mas, né? Se tu quiser mais, vou preparar minha DT200. Vou fazer um motor com uma preparação mediana, vamos dizer assim. Cara, pode ser que daí o teu motor já peça uma ignição mais forte, com mais potência, tá? Por quê? Porque é uma ignição muito boa, com uma potência excelente, mas ela tem seus limites, tá? Eu vou dizer para vocês que eu acho que eu descobri o limite dessa ignição de Mobilete, que vai ser provavelmente o da Magnetron. Talvez o da Magnetron tenha mais bobinado ali, tá? E talvez te traga mais potência do que o da Mobilete. Mas o da Mobilete, eu cheguei com um motor ali com 17 cavalos e em alta corta giro, tá?
já é a ignição falhando, tá? Tá apagando a vela, como a gente chama. Não tá mais conseguindo faiscar, tá? Então 17 cavalos seria mais ou menos aí um limite para ela, tá? Aí o que que acontece quando começa a fazer isso? Eu começo a fechar meu gap de vela. Porque não tá com quando eu tenho, ó, máxima potência do motor, que vai estar sempre em alto RPM. Eu tenho o quê? Eu tenho muitos RPMs ali, né? A ignição ela já começa a não ter mais a mesma eficiência, né? Eu tenho muito combustível sendo colocado para dentro do motor, então é muito mais difícil para a centelha acontecer, né, entre o gap da vela. Então, para facilitar a vida da ignição, né, e que eu tenha essa centelha, eu venho e fecho um pouquinho o gap, até parar de falhar, tá? Porém, a gente começa a perder potência, a gente começa a ver que o motor já não rende mais como rendia antes, por quê? Porque eu tô com uma faísca, uma centelha menor, tá? Isso tem tudo a ver, tá? Com um efeito cascata. Vamos dizer, a centelha, ela começa a acender algumas moléculas de combustível, certo? E como eu falei, né? Dependendo do RON, se é um etanol, se é um metanol que tem um alto índice RON, elas custam mais a queimar, tá? Então eu preciso aquecer mais elas. Então, para aquecer mais elas, não seria mais indicado eu ter uma centelha maior, né? Então eu consigo adiantar a minha frente de chama, eu consigo melhorar a resposta do meu motor, porque eu estou acendendo mais moléculas ao mesmo tempo. Acendi mais moléculas, essas moléculas estão em contato com outras e outras e outras, e é um efeito cascata. Acendi as primeiras moléculas, elas vão se inflamar, elas vão aquecer a próxima molécula que está em contato com ela. Elas vão se inflamar e vai aquecer a próxima e a próxima e a próxima. Vamos dizer, é esse tempo que eu preciso para ter máxima pressão dentro da minha câmara de combustão. Então, se eu tenho uma faísca com um gap maior, eu tenho o quê? Mais potência. Eu tenho uma resposta mais rápida. Por quê? Porque eu vou conseguir uma velocidade de chama maior. Posso trabalhar com menos ponto de ignição, né? Se eu tiver isso aí, porque eu consigo gerar máxima pressão dentro da câmara de combustão lá nos meus 10, 12 graus, eu não preciso começar a acender tão cedo, né? E à medida que eu comecei a acender tão cedo, meu pistão já está subindo e eu estou começando a inflamar ali. Estou começando a gerar pressão e o meu pistão começando a subir. Então eu freio um pouco o meu motor também, tá? Então, onde é que é indicado uma ignição melhor? Quando eu começo a querer gerar mais potência. Meu motor é original, não tem preparação, a ignição é a última coisa que vocês vão pensar. Por quê? Porque é uma das coisas mais caras que tem. Então, pense em trocar ela, cara, por último, quando vocês já estão com uma preparação bem avançada, né? E aí saber disso faz vocês economizar muito dinheiro. Por quê? Porque eu tenho alunos, né, com, por exemplo, motor de RD, com 30 e tantos cavalos, com o dobro da potência do motor, com a ignição original. Funcionando bem. Então, ele fez tantas coisas, né, que ainda não necessitaram da troca de ignição, que é a coisa mais cara que a gente vai ver na preparação, tá? Considerando que eu não vou trocar nada, né, mestre? Vou pegar o meu cilindro, vou preparar meu pistão, vou fazer meu cabeçote, tudo isso já é peça do motor, eu não precisei adquirir, eu só precisei pegar minha retífica e trabalhar ali, não tive custo nenhum. Então, eu acho que quando a gente pensa em fazer uma preparação, a gente pensa nas coisas mais simples, mais baratas, né? Tirar um cilindro RD, como foi o que ele fez, custa 8 parafusos. Soltou 8 parafusos, tu tá com o cilindro e com o cabeçote na mão, tá bom? E o cabeçote, sim, aí precisa usinar, né? Precisa botar num torno e fazer um cilindro adequado, tá bom? Ela é adequada se a tua DT for original. Se ela tiver preparação, talvez tu vai ver que ela vai pedir aí uma ignição melhor. Tá bom, Matheus? Perguntas sobre ignição, tá, mestres? Qual a relação de ponto de ignição com o torque do motor? Se o teu ponto de ignição está adequado para, vamos dizer, para o motor, é onde tu vai ter mais torque, tá? Porque tu imagina, pensando aqui, né, que a gente precisa ter máxima pressão no cilindro a 10, 12 graus, e tu tá com o teu ponto de ignição
gerando máxima pressão a, vamos dizer, 5 graus ou 15 graus, concorda que tu vai perder potência ou tu vai perder torque no motor? Então, combinar o teu ponto de ignição com todo o conjunto do motor e RPM dele é onde tu vai ter mais torque, tá bom? O que a gente faz quando vai fazer uma ignição programável? Vai, vamos dizer assim, ajustar uma ignição programável para um motor X. Tem que ter dinamômetro, tá? Então tu bota no dinamômetro e aí tu começa a dar passadas, tá? Eu recomendo dar passadas com ponto fixo. Bota ponto fixo a 15 graus. Olha qual é o melhor RPM que aquele ponto ali gerou mais potência. Beleza, ali tu mantém os 15. 16 graus, passa 16 graus flat. Agora se estava dando potência, sei lá, 13.000 RPM em 15, agora com 14 graus tá dando em 12. Então vou lá e marco 12 graus, é o melhor ponto de ignição para 12.000 RPM. Eu venho montando meu mapa. É simples assim. Tá? E dessa forma eu consigo criar todo o meu mapa de ignição, fazendo testes em dinamômetro, descobrindo o ponto X deu mais potência em qual RPM. Simples. Bem assim, tá? MVR, não sei do que está falando, mestre. Vamos ler aqui, vou responder mais algumas aí, mestres. Como é ruim de passar as perguntas aqui. Vocês conversam bastante, né? Tem muito entrou aqui. Tá ruim de passar, meu Deus. Ah, mestre, entrou muita gente aí. Ó, pergunta nada a ver, mas eu vou responder. Opa, mestre, aqui na minha região tem um cara vendendo uma DT 180 por 2.500. Será que vale a pena? Se ela tiver documento, vale muito a pena, mestre. Se ela não tem documento, aí tu pode usar lá para veloterra, tu pode usar ela na trilha, tu pode fazer o que tu quiser com ela. Mas é o preço daí, né? Se ela tiver documento, puder emplacar e andar na rua, é uma boa pedida. Até porque, mestres, reformar uma RD, reformar uma DT, coisa mais simples do mundo, tá? Desmonta tudo, manda jatear o que tem que jatear, manda pintar. Adesivo vocês encontram de todos os modelos, todas as marcas na internet. Manda pro pintor, ele adesiva, enverniza por cima, bota uma capa de banco, bota as folhas novas se precisar, faz a pintura dos cubos, raios novos, pneu e câmera nova, moto zero. É a coisa mais simples fazer uma 2 tempos, mestre. A fórmula aqui foi a coisa mais simples de fazer. Claro, dá trabalho, né? Mas uma moto que, se ela tem documento, vale R$ 2.500, quanto é que ela vale depois de pronta? Né? Porque ela enche os olhos, né? Depois de reformada. Tá bom, mestre? Então, não sei, tá? 2.500 é o preço para uma moto aí para te andar na trilha, tá? Se for com documento, te atira porque vale a pena, tá? Ainda mais porque as 2 tempos estão sumindo, né, mestre? Tá virando aí troco de ouro. Que mais, mestres? Ah, mas muita gente entrou. Ó, tava usando a ignição de moblete na minha DT, sofri demais. Eu não sei por que, mestre. Só se estava usando o ponto errado ou a tua ignição tinha problema. É a mesma magnetron, é o que todo mundo usa, todo mundo é feliz e, cara, ninguém se incomoda. Não tem como se incomodar com uma ignição de moblete, mestre. Algo errado tinha, tá? Fato. Em qual momento precisa trocar a ignição de uma RD 135? Foi o que eu falei agora há pouco, mas vamos dizer assim, ó. Vamos lá. Passou por um etanol. Já aumentou a tua taxa de compressão. Fez uma preparação, que nem eu ensino lá, média para rua, tá? Uma preparação nível médio para rua. Tu ainda não precisou trocar a ignição, tá? Agora, cara,
uma ignição, tu vai trocar de ignição quando for fazer uma RD para pista, por exemplo. Eu até estava conversando sobre, por exemplo, diferenças com o magneto e diferenças para uma motoplate, por exemplo, né? Que o rotor é pequeno e é leve. Ah, mas os engenheiros da Yamaha fizeram a RD 135 com o magneto pesando 1.230 gramas. Se eu alterar isso, acabou com o motor. Não vai funcionar, não vai prestar. Se esta moto é original, ela anda na rua, com o propósito que ela foi feita, concordo plenamente. Agora, pega uma moto, por exemplo, por que se usa a ignição tão leve em karts? Para ter acelerações rápidas. Já não precisa mais do magneto. Para que tem o magneto? Para quando soltar a embreagem, a moto ter inércia e conseguir andar e tu ter conforto para te andar. Tá? Então, não faz diferença, por exemplo, num kart, tu ter um magneto. Então, quer dizer que um motor RD 135 num kart, se tirar o magneto, perdeu o motor. Não presta mais. Não é isso. Depende da aplicação, mestres. Tá? E muito importante, às vezes, que eu falo, quando vai pensar na preparação, pensa nas coisas antes de falar, né? Ou pensa antes de fazer, né? Um motor original tem magneto porque ele precisa ter inércia para arrancar, para ter conforto, tá? Depois que tu arrancou, aquilo ali já não faz mais diferença, tá bom? Tanto é que a gente vê YZ, a gente vê motores de motocross aí com rotor pequeno. A própria grade saiu com isso aqui. Por quê? Porque a gente quer respostas rápidas no acelerador. Então, eu não preciso arrancar. Aquilo não é feito para sair do zero, para e arranca no sinal. Aquilo é feito para ser explosivo. Botou a mão, ela já responde na hora e vai. Um magneto não faz isso, né? Quando eu acelero, ela leva um tempo para subir. E no motocross, num kart, isso faz toda a diferença. Isso vai atrasar o motor, de subir o giro e tu, né, ter a resposta rápida que tu quer. Tá? Então, é mito que o motor 2 tempos foi projetado de tal forma e mesmo depois tu fez toda a preparação dele, ele tem que manter aquela característica que ele tinha quando era original. Não, né? A gente está alterando as características desse motor, a gente está tentando melhorar ele, né? Então não é verdade de que a gente precisa manter as coisas que a Yamaha fez. O assunto mais comentado de todos os tempos aí foi a janela C que eu arrumei. Ah, mas a Yamaha não ia ter errado nisso. Ah, é? Por que ela corrigiu isso no Y4, no 2MX? A janela C no 2MX ela é mais baixa. E são os últimos cilindros, porque eles viram que aquilo ali estava errado. Tá? Uma hora a gente vai falar sobre isso aí. Tá? E por que todos os motores que saíram depois, né, pós ali anos 80, que tem entrada de admissão pelo cilindro, a gente vai ver que eles baixaram o torque de paletas para poder ter uma curva de subida ali na janela C. E não a janela C está direto ali no torque de paletas, né, olhando para o escape. Né? Então, não sei se foi um erro, mas nós estamos falando de um cilindro, mestres, que era para ser do dia a dia, original. Né? Ah, mas a Yamaha não ia ter errado nisso. Às vezes não é nem questão de erro, é pouco se importar, porque era um motor básico. Era a moto de entrada da Yamaha. 17 cavalos, tá ótimo para 135 cilindrada. Bem tranquilo motor. Quem tem uma RD 135 girando 17 cavalos, tem motor pro resto da vida. E talvez eles não estavam preocupados com a performance, né? Eles estavam preocupados com o custo de produção, né? E fazer o negócio funcionar, vender e ganhar dinheiro. Isso aí. Tá, mestre? Então, eu te recomendaria a trocar a ignição da RD 135 quando passar ali de uns 30 cavalos. Tá? E aí tu precisa fazer uma preparação bem avançada para te chegar nisso aí, tá? Mas o conselho é, tenho a minha RD 135. Cara, em alta ela tá cortando,
ela não está com uma queima boa, ela falha em alta, ou a vela está sem molhada, vai lá e começa a fechar o gap da vela. Vocês vão ver que essa condição vai melhorar. E isso é um indício de que tu precisa mais potência de ignição. O que é potência? É o quanto de tensão eu aplico ali no gap da vela para que eu tenha a faísca, tá? E a gente vai ver, por exemplo, a MVT gerando 42 mil volts. 42 mil volts. Tem uma MVT, tá? Eu não sei das outras porque eles não falam, né? Mas tem ignições aí que geram 20, tá? E a MVT é uma das que tem mais potência aí, pelo menos declarada, de 42 mil volts. É coisa, né? Bota o dedo ali pra ver. Beleza, mestre? Entrou muita gente na live, meu Deus do céu. Ó, a partir de quantos RPM ele tem essa contrapressão no escape? Boa pergunta. Na verdade, sempre tem, tá? Sempre que tu tem a abertura da janela de escape, isso é muito legal. Ótima pergunta. Não é sobre o tema ignição, mas como eu entrei no tema, eu acho que vai ser legal responder, porque outras pessoas talvez tenham a mesma dúvida. Excelente pergunta, obrigado. Essa contrapressão, ela sempre tem. Sempre que tu tem a abertura da janela de escape, tu tem pressão, né, sendo escapada, e essa pressão ela gera uma onda de choque. O que é uma onda de choque? Vocês viram aquela explosão que teve em Beirute? Que explodiu lá eu acho que era um depósito de produtos químicos. Cara, que a gente vê assim, ó, aquela bolha, sabe? Se expandindo, tá? A gente vê isso aí também, por exemplo, quando um caça, ele ultrapassa a velocidade do som, ele emite uma onda de choque. E a gente escuta, né? Quem já não ouviu uma explosão aí por caça passando e ultrapassando a barreira do som. Então isso é uma explosão muito forte, tá? Que tem uma velocidade supersônica quando ela sai da janela de escape, porque ela está sendo quente, então ela sai mais rápida. E subsônica, que é abaixo da velocidade do som, quando ela volta, porque ela já volta mais fria, tá? Então sempre que eu abro a janela de escape, eu tenho uma onda de choque. O detalhe é, se eu estou embaixo do RPM, tá? O que vai acontecer, ó? Abri a janela de escape aqui, puf, né? Mandei aquele pulso para o meu escapamento. E o meu pistão está lento, ele está descendo aqui, ó. Só que o meu escape ele foi sintonizado para trabalhar num RPM mais alto. Então o que vai acontecer, ó? Essa onda está voltando e o meu pistão está aqui embaixo. Então ela não me serviu de nada, tá? Inclusive a gente vê às vezes depressão ali em curvas de potência, justamente por causa disso, porque eu estou atrapalhando. O momento que era para mim estar, vamos dizer assim, ó, admitindo, né, como o pistão desceu, estou lá carregando o meu cilindro com as transferências abertas, eu venho com uma onda de choque ali que empurra a mistura de volta para o cárter. Então, os motores 200, cara, como eu disse, não é para amador. Como diz aqui, né, o Brasil não é para amadores, dos dois tempos também. A gente precisa entender como é que ele funciona. Então, concorda comigo que, neste caso, essa onda de choque me atrapalhou, porque ela voltou cedo demais. Mas aí, o que acontece? O meu RPM vem subindo, 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 subindo. Vai chegar uma hora que o meu pistão, ó, ele abriu aqui, ó, mandou a onda de choque, e vai acontecer o seguinte, o meu pistão já está subindo aqui, ó, ele está entrando, depois que as transferências já estão fechadas, né? Eu já estou subindo aqui, quase fechando aqui a minha janela de escape. Tem um buraquinho aqui, ó, e esse pulso voltou. E devolveu, né, o combustível que foi perdido, né? Sempre que o meu pistão abre, né, eu abro transferência, a gente carrega o cilindro e alguma coisa sempre se perde ali pela janela de escape. Então, esse pulso, além de voltar, devolver esse combustível que foi perdido, vai voltar com pressão ainda, vai sobrealimentar o meu motor. Então, já vai trabalhar com mais pressão. Mais pressão não é o ideal. O que eu quero dizer? Que ele entrou mais ar e combustível lá para dentro. Entenderam? Então, na fase aspirada, ele conseguia, vamos chutar aqui, tá? Admitir 100 ml de mistura ar-combustível, tá? Um volume de 100 ml. Com a pressão de 0,4, ele conseguiu admitir 140 ml,
tá? Tô chutando aqui, tá, mestre? Só para que vocês entendam isso. Então, 140 ml de mistura ar combustível não me gera mais potência do que 100 ml de ar combustível? Aí tá o pulo do gato. Então, a tua pergunta é, em que RPM essa conta a pressão no escape? Em todos os RPMs. Mas vai chegar em dado momento em que o meu pistão está lá subindo e esse pulso está voltando. Que o motor está sintonizado. Meu nome aqui no Instagram não é sintonizador à toa, porque a gente busca exatamente isso, essa sintonia dos motores dois tempos. Beleza? Então o que vai acontecer? Também depois o pistão vai ficar tão rápido, né? Abriu aqui a minha janela de escape, o meu pistão desceu, já subiu aqui, ó, fechou a janela de escape, o meu pulso chega, ele vai bater no pistão. Então não me é interessante, aqui ele não vai me atrapalhar, só que também não está me ajudando em nada. É por esse motivo que quando o pistão começa a trabalhar num RPM mais alto, a gente atrasa o ponto de ignição. Para quê? Para que eu chute ali, ó. Eu tô chutando aqui, tá? Que eu jogue fogo para dentro do meu escapamento, para que eu aqueça ele e faça com que essa onda de choque comece a trabalhar cada vez mais rápido e acompanhar o meu pistão, tá? Então faz toda a diferença do mundo quando a gente pega um ponto de ignição e trabalha ele certinho para aquele motor, que é diferente de um para o outro. Lamento falar para vocês, mas ponto de ignição ele não é igual de um motor para outro. Olha, arrisco a dizer que não é igual se tu pegar dois motores idênticos e montar. Eles trabalham de formas diferentes, tá? Mas aí tu imagina, a minha RD tem etanol, a tua tem gasolina. Daí tu me pergunta, qual é o ponto de ignição que tu usa? Quantos milímetros lá na tua PVL tu tá usando? Cara, não quer dizer nada para ti. Se eu disser que eu uso 1 milímetro, tu botar 1 milímetro lá, tu não vai ter o mesmo potencial que eu tenho. Talvez tu ainda quebre o teu motor. Então, depende de combustível. Depende, vamos dizer, cilindrada do motor. Se o teu motor tem mais cilindrada que o meu, já muda, tá? Curso de virabrequim. Esse é o topzão, cara. O pessoal adora. Ah, qual é o ponto de ignição que tu tá usando? A primeira coisa que tem que perguntar, qual é o curso do teu virabrequim? Por quê? Pense comigo, tá? Um virabrequim que tem um curso deste tamanho, tá? E vamos dizer que ele move, vamos dizer que a minha bela tá ligada aqui, ó, tá? Se ele tem um curso pequeno, tá? E eu subir aqui, ó, vamos fazer, eu tô girando aqui, eu tô fazendo com que o meu pistão suba, tá? Se o meu curso é pequeno, tá? No que eu girei aqui 1 milímetro, eu vou mexer muito pouco aqui no quanto o meu pistão subiu. Concordo? Mas se eu tenho um curso gigante, eu gosto de exagerar para que vocês entendam. Eu tenho um curso gigantesco aqui, ó, mais gigante, tá? Se eu mexer 1 milímetro lá no meu pistão, cara, eu não vou mexer nada aqui. Nada, isso aqui não vai nem se mexer. Então, curso de virabrequim vai pedir tantos milímetros de avanço no pistão a mais do que num curso de virabrequim menor. Vamos de novo. Quanto maior o curso do meu virabrequim, mais avanço, tá? E nós estamos falando de coisa estática aqui. O pessoal gosta de colocar ou o relógio comparador, né? E medir quantos milímetros o pistão está antes do PMS, né? Para chegar no topo, tá? Então, vamos dizer, setei lá a minha PVL a 1 milímetro. O que é 1 milímetro? Eu vou botar o meu pistão lá em cima, tá? Eu vou girar o meu virabrequim no sentido anti-horário ao que o motor trabalha e vou descer 1 milímetro. Desci 1 milímetro, tá? E aí eu boto, o que eu faço? Eu pego a minha ignição e coloco lá, ó, marca, rotor com estator, marca com marca. Então, estou a 1 milímetro gerando um ponto, porque o ponto é a faísca é gerada quando as marcas se encontram. Então, estou gerando faísca a 1 milímetro antes do PMS, tá? Mas, eu te falei isso, mas o meu curso de virabrequim é 54. Não é a mesma coisa. Tá? Então, tomem cuidado. Cuide com essas perguntas. Ah, quantos milímetros tu usa na tua ignição? Cuidado, tá? O mínimo que vocês têm que saber é se o curso de virabrequim é igual. Se é igual, beleza. Vocês já escapam de um erro grotesco. Mas aí tem o combustível. Cara,
Tem N fatores que podem fazer com que o ponto de ignição mude, tá? Até temperatura, tá? O tipo de escapamento que vocês vão usar, N fatores vão fazer com que o ponto de ignição seja diferente de um motor para o outro. Inclusive, esses buracos que acontecem ali nas curvas de ignição, quando a gente passa no dinamômetro, às vezes a gente consegue corrigir dando um avanço, né, quando é programável, dando um avanço naquele ponto ali que a gente tem uma depressão. Vamos dizer, minha curva de ignição, ela vem subindo, ela opa, desce e depois ela dá um pico. Nessa depressão, às vezes o que eu faço? Eu vou lá e dou um pontinho de ignição a mais ali. Por quê? Porque daí eu mudo a velocidade da minha onda de choque. É muito provável que no momento, né, naquele RPM ali, tá, eu estava com uma onda de choque voltando no momento errado. E eu estava cagando com a minha potência. Então eu mudo o ponto de ignição. Normalmente a gente muda para cima, porque eu estou em baixa RPM. Baixa RPM aceita mais avanço. Então dou uma mudadinha ali. O que eu fiz? Resfreio o escapamento. Então talvez eu vá conseguir fazer com que aquela onda de choque que estava retornando num momento X, ela volte talvez um pouquinho mais tarde. E não me atrapalhe a curva de potência naquele ponto ali. Então, mestres, o negócio é lindo demais. Falar sobre motores dois tempos é maravilhoso. Gosto muito e agradeço a audiência de vocês aqui, porque eu fico muito feliz em poder ajudar. Tá bom? Mestre, eu vou responder mais uma aí e vamos encerrar, porque eu já estou com a garganta ardendo. Eu espero ter ajudado de alguma forma vocês aí. Ó, eu uso ignição original na DT180, mas a moto tá para trilha. Que tipo de ignição posso usar para melhorar a moto? Depende do que é que tu quer melhorar, mestre. Tu quer uma resposta mais rápida? Então bota uma ignição que a gente chama de kart, né? PVL, uma Seletra ou uma Motoplat, tá? Tu vai ter respostas mais rápidas, tá? Mas eu não sei o que seria o melhorar. Porque na trilha, como tu sabe, a gente precisa, né, ter saída, né? Acelera, para. Então, se tu colocar pouca massa inercial ali no teu virabrequim, tu vai ter que estar sempre maneteando o acelerador, tá? Porque quando tu largar, ela vai querer morrer, tá? Então, eu não entendi qual é a tua vontade de melhorar, tá? Se tu puder, me manda no privado, nas mensagens lá que eu te respondo depois. O que tu busca? O que tu busca nesse teu motor, tá bom? Tem a N5, né? Que ela é isolada, é excelente e não vai te dar problema aí no barro. Se é pra trilha, deve ser por aí. Tá bom, mestres? Se eu não respondi a pergunta de alguém, mandem no privado, tá? Que eu respondo todo mundo, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Eu sempre que eu posso eu respondo, tá? Tá cada vez maior o Instagram, tá mais difícil para mim responder todo mundo, mas eu sempre respondo. Beleza, mestres? Então, fico muito feliz que vocês tenham ficado comigo até agora. Semana que vem a gente vai escolher de novo 2 temas e a ideia é a gente fazer aulas aqui produtivas, né, que ajudem vocês de fato, que aguçem a vontade de vocês de ter uma 2 tempos, que aguçem a vontade de vocês de quererem aprender também preparação, que é a minha paixão. Tá bom, mestres? Um beijão a todos no coração, fiquem com Deus. Boa noite e até segunda que vem.